A todos, espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. Estamos hoje fazendo mais uma live da Ortobios. Hoje um assunto super importante, onde iremos comentar sobre e detalhar todo o processo de, de certificação internacional no CIPES. O CIPES que para alguns ortopedistas é uma modalidade, uma certificação super importante e hoje iremos passar para vocês todas as dicas. Eu e Davi Sardigurski iremos passar para vocês todos os detalhes. E se você quiser e você estiver acompanhando aí a nossa live, você vai digitar alguns comandos aqui no nosso comentário, um pouco mais para frente eu vou dizer, e você vai ter acesso a um bônus muito interessante para você fazer a degustação do CIPS. Boa noite, Davi. Tá me ouvindo bem aí, Davi? Boa noite, Ronald. Tudo ótimo aí, tá perfeito. E aí, Muito consegue me bom, escutar também? Tá tranquilo? tranquilo, tranquilo. Então, Davi, Maravilha. vamos lá falar sobre Parabéns o aí CIPS, pela. né? Vamos nessa aí. Parabéns pelo visual novo aí. É promessa, promessa, vamos ver aí. E É isso aí, é uma aí? prova, como você falou, uma prova bem interessante, né? Depois de um tempo de estrada que a gente tem, que a gente já passou por várias provas e certificações, o CIPES ele volta aí como uma etapa extremamente importante e não tão simples, né? Para quem está nesse mundo, né, de tratamento da dor, ortopédico, e a gente vê o quão detalhada ela é, a necessidade de a gente ter abordagens extremamente específicas e detalhadas e com protocolos muito bem definidos, né? Exatamente. Então, o CIPS, como eu estava falando, muitas vezes. Vamos falar primeiro o que é o CIPS, né? O que é o CIPS, o que é isso, da onde surgiu. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Primeiro, para a gente ir destacando, porque aqui os colegas médicos que estão acompanhando, eles vão ver que é importante, é muito importante essa certificação, porque acaba, Davi, toda certificação internacional é como se fosse o mesmo, falar do mesmo idioma, né? É assim, você vê aquela sigla, se você tiver na Arábia Saudita, se você tiver como a gente teve na Coreia do Sul, tiver nos Estados Unidos, tiver na Europa, e você colocar aquelas letrinhas ali, CIPs, você já sabe que você passou por um processo de certificação bem rigoroso. Então, o que é o CIPs, em Davi? Pois é, o CIPES, essa certificação de intervenção em dor sonográfica, né? Seria como se fosse a tradução ali em inglês, né? Para sonologistas, né? Então, é especificamente para intervenção em dor guiada por ultrassonografia, né? Então, Certified Interventional Pain Sonologist seria o termo em inglês, mas em termos, né, de explicação, é para a intervenção em dor guiada por ultrassom. É uma certificação que você está apto para fazer os procedimentos, uma certificação internacional, então você tem um padrão internacional da forma como você faz os seus procedimentos, mas não é só fazer, não é só técnica, é como você indica, como você aborda, né? Então isso é que é bem interessante, né? Que ele fecha ali todos os aspectos para ter certeza que você sabe como fazer os procedimentos, né? Que você sabe indicar, sabe acompanhar, sabe abordar, né? Sabe quais são os riscos, sabe como prevenir. Então, é uma prova realmente completa, né? E por isso ela é bem rigorosa e por isso ela é bem Acreditada, né? rigorosa, né? E ela Acreditada, é bem exatamente. acreditada, né? Então, assim, o CIPS também ele é fornecido, esse certificado, ele é fornecido pela WIP, que é a World Institute of Pain, ou seja, é o Instituto Internacional Mundial de Dor, né?
essa associação já tem mais de 50 anos. Ela foi criada aí por médicos, quatro anestesistas e um neurocirurgião. Isso foi criado na Europa, né? Se eu não me engano, foi na Hungria que ele foi criado Na lá. Hungria. Eles se juntaram e a partir daí eles começaram a desenvolver os conceitos, né? Então é um grupo muito forte na intervenção de dor, muito forte mesmo. E que a partir de certo momento eles começaram a emitir essas certificações, esse CIPs, certificação, para os médicos que passavam por um processo seletivo, um processo de aprovação nas habilidades, né? Perfeito. E tanto que hoje a gente tem ali o principal evento do CIPES é na Hungria, né? Então, depois que você passa na prova, você recebe o certificado na Hungria através de uma cerimônia com gente do mundo inteiro, né? Então, médicos do mundo inteiro que fizeram a prova e foram aprovados, seguindo todo aquele ritual, todo um rigor, né? Para que realmente mantenha essa acreditação com a prova. E o treinamento Exatamente. ele é contínuo também, né? Então tem vários eventos ao longo do ano e aí a gente está sempre fazendo workshop, sempre engajando para que mantenha o padrão da WIP, né? A gente, essa sociedade, para você ter ideia, ela tem nomes como André Trastor, tem Agnes, tem o Miles Dale, tem o pessoal, o Sudi, então tem pessoal da Turquia. Essas pessoas, os ortopedistas, podem até não conhecer, né? Mas o pessoal que faz intervenção de dor são nomes fortes, são criadores da radiofrequência, da crioablação, o catéter de Hacks, o catéter de Hacks, que é quando você faz a, a neurólise epidural, né, que é um catéter dirigível, que é utilizado no mundo inteiro. A crioablação, que também é utilizado no mundo inteiro. Então, são médicos de intervenção de dor com a relevância na parte de intervenção de dor muito, muito forte e muito acreditada. Então, vale a pena realmente obter. Nós, como somos caçadores, né? Eu digo que eu e Davi, nós somos caçadores dessas provas. Você não cansa de fazer prova a vida inteira fazendo prova, né? Eu acho que agora a última que a gente fez, eu e Davi, nós fizemos em Orlando, a gente falou muito disso. Rapaz, quando é que vai ser a próxima, né? Porque toda vez que a gente faz uma prova, é importante a gente validar os nossos conhecimentos. Sempre a gente aprende alguma coisa, né? É claro que a diferença de quem sai do zero para um curso desse é altíssima, mas para quem já tem uma bagagem, como eu e Davi, a gente vai. São detalhes que vão sendo adicionados nas nossas habilidades, mas que fazem bastante diferença. E é isso, e a gente põe à prova, a cada evento desse, a gente põe à prova essas habilidades. Então, eu convido, já vou adiantando aqui, a todos os colegas que quiserem ter um gostinho do como é essa prova, a gente separou aqui, basta escrever aqui no comentário a palavra CIP, CIPS, vou colocar aqui, CIPS, para você ter acesso a algumas questões que são muito parecidas com a que a gente fez lá em Orlando. Então, vale a pena entrar no formulário e testar os seus conhecimentos. Ali é uma parte, o que a gente separou aqui, uma parte mais de anatomia, um pouco de farmacologia, um pouco de conhecimento de dor. Então, vale a pena. Só colocar CIPs que você vai ser direcionado para automação e você vai cair nesse formulário aí. Mas vamos lá, Davi. Como foi a sua experiência aí? A gente estava junto lá, mas como foi a sua experiência? Como é o processo? Foi simples, é só se inscrever lá e pronto, é isso? Como é que é? Então, o rigor da prova também, ela começa desde da avaliação para você conseguir se candidatar a fazer a prova. Então, a gente
manda um formulário. Esse formulário você precisa ter feito uma pós-graduação, pelo menos uma pós-graduação em intervenção em dor. Precisa ser atestado, né, por alguns médicos que são intervencionistas em dor. E então, existem uns critérios muito bem específicos que você precisa preencher. Depois, esse formulário vai para uma aprovação. Você aguarda receber essa aprovação e depois que você é aprovado, você pode se inscrever para fazer a prova. Então, a gente ficou aguardando ali, né, sem saber se ia ser aprovado ou não. A gente sabia que preenchia os critérios, mas a gente sempre fica na dúvida. E aí a gente recebeu o e-mail, né, praticamente ali na mesma época de aprovação. E aí a gente começa a se preparar especificamente para a prova, né? Óbvio que você já tem que começar antes, né? Você já sabe que está pleiteando fazer uma prova desse nível, né? Com esse rigor, então a gente já vai se preparando, já vai começando a pegar os artigos, a ler, mas depois que você consegue a aprovação, aí vem uma segunda etapa, né? Exa- Exatamente. Então você precisa, só recapitulando, precisa ser médico. Então não adianta você ter que provar que é médico, você emite o certificado. Você coloca lá o certificado, opa, sou médico. Você tem que ter uma residência médica. Não adianta ser só clínico, você tem que ter uma residência médica. Além disso, você precisa ter um fellow de pelo menos 12 meses de fellow em intervenção de dor. E mostra o certificado. A gente colocou lá, tirou, colocou o certificado. Que a gente E fez lá você, na Coreia do Sul. que a gente fez na Coreia, e você precisa de duas cartas de recomendação de pessoas que já têm o CIP, atestando que você realmente está apto para isso. Então, depois de passar isso tudo, você tem uma resposta. Opa, você está aprovado para fazer essa prova. E aí, a prova chega, aí tem onde é que são disponibilizadas as provas, mais ou menos assim. A gente fez Orlando, né? Aí tem na Hungria, se eu não me engano, tem em Taiwan, né? Em Taiwan, eu acho que ainda Taiwan tem vai ter. Taiwan e E esse ano vai ter também no Brasil. na, não, no Aonde? Brasil não, No Brasil não. na Turquia, né? Na Turquia, exatamente. Então, são esses locais e são 4 ou 5 vezes por ano que você pode fazer essa prova, né? E aí, chega lá, é só chegar e Mas fazer? antes de chegar lá, você recebe, né? Você recebe alguns materiais por e-mail, né? Então, você tem 3 meses da prova e você recebe uma média de uns 30 artigos para você ler, né? Exatamente. Uns artigos robustos, né? E fora o livro que é recomendado, que a gente sabe que tem alguns livros recomendados. Um deles é o livro do próprio Peng, né? Que ele é uma referência em intervenção em dor, então muita gente usa o livro dele, os artigos dele ali são citados, são enviados para a gente ler. Praticamente de todas as articulações tem um artigo detalhado do Peng e e aí a gente começa a preparação e recebe um formulário norteando um pouco do que vai cair, do que a gente vai ter, né? Só que o que a gente recebe é assim, você sabe que são as articulações, os procedimentos que são mais comuns para a prova prática. Só que a prova prática, obviamente, você precisa ter experiência, né? Não basta ler, tem que ler, mas tem que ter uma experiência, já tem que ter feito alguns desses procedimentos. E é, e a parte teórica é que você fica um pouco na dúvida, né? Porque tem algumas questões que são enviadas para você ter uma ideia, mas não quer dizer nada, né? Porque qualquer coisa pode ser perguntado na prova. Mas, assim, existe um guia inicial. Agora, a prova teórica prática, né, sobre o exame físico, sobre um caso clínico, esse realmente você fica sem saber o que é que vai vir. Né? Pode vir qualquer coisa, qualquer patologia, e aí você vai ter que discutir sobre o caso clínico. Né? É. Aí ele tem as aulas também, então tem as aulas online também, né? Os Ah, vídeos com aula os vídeos. online.
que você vai acessando. Então, a gente viu lá. Aí para você receber isso, você tem que desembolsar. São US$ 2.500 só para você fazer a prova. US$ 2.500, isso já é tabelado em qualquer parte do mundo que você for fazer. E mais US$ 2.500 para você participar do workshop, que são 2 dias preparatórios para fazer a prova. Então, ao total, foram US$ 5.000, que hoje em dia vai dar aí uns quase 30, quase 30 mil reais, né? Mas são US$ 5.000. Então, já se prepara para fazer esse investimento, certo? Aí chega lá, você faz workshop e o workshop é na sexta e no sábado. Nós recomendamos vocês ficarem hospedados no próprio hotel da prova, para você não perder tempo, né, de você o café da manhã, porque tem ali você encontra as pessoas, você tá imerso realmente ali naquele propósito, naquele investimento que você fez, né? Então, e você perdendo a prova, você não tem reembolso do dinheiro, não. Perdeu, perdeu. É a oportunidade que você tem. Então, é aconselhar você ficar ali para você não ter um desgaste de transporte, nada disso, né? E aí, chegou lá, a gente é uma prova que eu percebi que são 90% foram anestesistas, né? Eu vi assim, anestesistas que estão migrando para a parte de intervenção de dor. Eu percebi, eu percebi que eram ortopedistas mesmo, éramos nós dois, acho que tinha mais um que era do México, e tinha fisiatra também fazendo essa prova. Eu não vi outras especialidades, mas basicamente anestesista, ortopedista e fisiatra. Você viu algum? Você se lembra se teve mais alguém assim fora desses três? Não, né, Davi? Basicamente, é anestesista, fisiatra mesmo, né? E Exatamente. ortopedista, a gente, né? A gente É. sempre Botando em prova não aí. dá. Mas tem crescido bastante. Eu tive na Hungria no passado e está crescendo bastante a parte da ortopedia dentro do próprio CIP. E também está crescendo também dentro da WP, da UIP, muito o conceito a parte da medicina regenerativa, muito uso de PRP, muito uso, eles colocam como opção mesmo, não somente os anestésicos e corticoide, mas colocam o PRP, falou-se muito de célula-tronco e gordura, né? Como opção, além da radiofrequência e da crioablação, né? Isso eu Foi o que eu pensei. isso eu achei fantástico, né? Porque como a gente está acostumado no Brasil, a gente viu na Coreia do Sul se falar muito nos ortobiológicos, né? No plasma, das células, na terapia celular como um todo. Mas, como a gente está muito acostumado no Brasil a não ouvir tanto, principalmente dos médicos anestesistas, ou de intervenção em dor, ou até mesmo, né, obviamente, dos ortopedistas, né, a gente acha que vai encontrar numa sociedade como a UIP algo muito pragmático, como no Brasil, né, que só faz a parte de anestésico, anti-inflamatório no máximo. E aí a gente viu que não é bem assim, né? O mundo todo, e a UIP, né, reforçando isso, colocando os ortobiológicos como uma opção terapêutica mesmo. Dentro do escopo, você tem que citar os ortobiológicos como parte do tratamento. Não é uma discussão, é consolidado. Já está Nas consolidado. discussões, você é treinado a colocar que os ortobiológicos fazem parte do tratamento das patologias. Então, quando a gente fez o treinamento lá com a Agnes, por exemplo, né, que é a presidente, ela citou lá uma a síndrome trocantérica, né, o glútea, e aí, entre os tratamentos, ela colocava, como é que você vai falar, como é que você vai citar, o que é que você faz? E ela cita o PRP, o ortobiológico. Então, é como treinamento, e Exato. isso me chamou bastante atenção, né, para a gente que já fazia, que já tem a prática, né, foi super interessante e acabou, né, consolidando um treinamento
uma prova que faz parte do nosso dia a dia mesmo. E eu fiquei muito feliz e confortável, né? Porque é o que a gente faz no Ortobios. A nossa bandeira é justamente essa, intervenção de dor e medicina regenerativa, que elas não competem, elas agregam, né? E não é medicina regenerativa não somente para aquele conceito, de, vai regenerar o tendão, vai regenerar a cartilagem, não é isso. Ela faz parte de uma ferramenta de intervenção de dor. E quando você ensina, e como é o nosso papel como mentores e professores de técnicas de intervenção de dor, é interessante a gente sempre estar verificando se a gente está alinhado realmente com os protocolos internacionais. E eu fiquei extremamente confortável em saber que nós estamos alinhados com os protocolos internacionais de dor, né, de intervenção de dor. E aí, na sexta-feira, aí como é a rotina? Como foi a rotina, né? A gente chegou lá, é, a gente precisa levar um scrub, né, Davi? Inclusive tem que devolver o meu scrub, né? Exatamente. Mas Tem que lavado, né? Lavado, perfumado. lavadinha perfumada. Ou seja, você tem que levar o scrub, o seu scrub, porque é prática em cadáver, né? Você vai fazer as práticas, a gente treina as melhores práticas em cadáver. Então é importante você levar o seu scrub. E como é que foi lá, Davi? De manhã cedo, né? Todo mundo pronto, 7 horas da manhã, igual me lembrou muito o nosso exército, né? Aqueles exércitos. 7 horas da manhã, todo mundo pronto, no horário, você já é direcionado para as salas, e aí começa a parte prática, já o treinamento prático dos workshops, já numa rotina até o final do dia. E aí a gente vai passando com os cadáveres, né? A gente vai passando mesa a mesa e vai treinando cada patologia e vai discutindo com um médico, né, que é um médico que tem muita experiência, que é parte da UIP, tem a certificação, e que ele vai mostrando como deve ser feito de uma maneira extremamente precisa, ali com técnica correta, baseada nos estudos. Então isso é bem interessante, assim, sai um pouco daquela só da experiência da pessoa, mas é uma experiência com embasamento, né? Então deu bastante embasamento, cada um desses workshops já é do nosso dia a dia, é sempre refinando detalhes. A gente gosta muito, eu gosto muito de ir para os eventos, para os congressos, para fazer as visitas que a gente faz, né, para outros serviços, porque você sempre pega um detalhe, né? É um detalhe que faz a diferença, é uma técnicazinha que você consegue aprimorar ainda mais. Então esse é o fundamento lá da UIP, né? Você sempre está se aprimorando, sempre está aperfeiçoando. E aí é uma rotina bem pesada, porque você vai ali testando, vai treinando, e como você já está no nível que você se cobra muito por você já ter pacientes, já fazer, então você realmente quer ter certeza que você está fazendo bem feito. Então é, é bem interessante, né? Eu acredito que é uma certificação que é bom até para os médicos, né? Que de repente escolhe um curso para acompanhar um colega que quer falar de intervenção de dor, se realmente tem essa padronização, né? Se tem essa padronização. Porque falar que colocar agulha lá de qualquer jeito não é cadáver, né? Na prática, a gente não está falando em cadáver, a gente está cuidando de pacientes, então tem que ter responsabilidade, tem que ter realmente o conhecimento e a habilidade desenvolvida para isso. Então é só isso. A gente lá, nós tínhamos 4 cadáveres, né? E aí a gente era dividido em alguns grupos, no máximo 6 pessoas por cadáver, ia fazendo rodízio. A gente viu. Começou a parte cervical, então tem os pontos específicos, né? Tem os procedimentos específicos de coluna cervical, tem os pontos específicos e os procedimentos específicos de coluna torácica, que a gente treinou lá também, coluna lombar, articulação sacroiliaca também, isso aí está ali no padrão.
mas também tem as outras articulações, né, Davi? E tem as articulações, e além disso, de você estar treinando até em joelho, que a gente já estava muito acostumado, né? Treinar assim, um detalhe padronizado, assim, o padrão é esse aqui, né? Portal superolateral é o que tem maior acurácia, é o que os trabalhos mostram que tem melhores resultados, então é aqui que a gente vai seguir. Ombro, treinar ombro, a visualização através do ultrassom, como colocar a agulha, por onde começar. É uma coisa que me chamou a atenção, até uma articulação que parece muito simples, né, que é a cromoclavicular, não é de qualquer jeito, não é só porque você viu e você vai colocar a agulha. Então tem todo um padrão, tem de frente para o paciente, o posicionamento do paciente cranial caudal, tanto fora do plano como no plano, mas sempre num posicionamento adequado que dê a maior segurança ao paciente e também o resultado da aplicação, né? Exa- E uma coisa que eles batem muito também, né, Ronald, além de demonstrar como fazer, é a segurança do paciente. Isso que eu ia Toda falar. hora ele quer saber o ponto que ele te dá na sua certificação, às vezes não é nem se você sabe, se você sabe como fazer, ele quer saber se você vai prejudicar o paciente. Então, isso me chamou a atenção, né? Isso Você é é muito. capaz, sabe? Tudo bem, você é médico, né? Você faz um monte de coisa, parabéns. Mas eu quero saber se você, médico, faz as coisas com segurança e não agride o seu paciente, né? Então, isso Exatamente. foi muito, muito interessante, né? E por isso a padronização rigorosa de como fazer os procedimentos. É exatamente isso. Eles prezam como a base são de anestesista, então eles já viram muitas intoxicações, muitas lesões nervosas, já viram, já foi muito batido, né? Isso aí. Que muitas vezes para o cirurgião, isso aqui é um nadinha, um nervinho. Não, eles, né, é um nervinho, é um Está acostumado, vasinho. Isso é tá acostumado a breuva, né? Que o cortar, pessoal né? tá sangrando, gruda, tá atrapalhando, corta. Não, eles têm que ter esse cuidado para ver o caminho por onde a agulha vai passando, para ver se tem algum vaso. O que me chama a atenção, uma simples infiltração, que para mim é assim, infiltração do quadril, né? Para ver, poxa, tem aquela artéria que você pode transfixar de maneira inadequada. Então tem que ver se está no caminho da sua agulha ou não. Você tem que ver o trajeto o tempo inteiro, observando a ponta, a triangulação. Então, são isso tudo priorizando a segurança, a biossegurança do paciente, né? Então, você não prejudicar o paciente já é realmente fundamental na pontuação. Isso chamou realmente a atenção, né? Então, a gente viu quadril, a gente viu joelho, tornozelo, vimos cotovelo, posicionamento do cotovelo diferentes, assim, que então, cada um tem sua experiência lá. O belga trouxe lá o Declerc, um posicionamento para infiltração do cotovelo que, que a gente, eu pelo menos não estava habituado a fazer, eu achei bem interessante. Então, é, vale a pena realmente. Foi muito bom em relação a fazer esse workshop, mesmo já sabendo fazer as aplicações, foi positivo o workshop. E tenha certeza que ele não vai te tratar como colega, né? É. Porque o objetivo é A gente viu alguns carões lá, né? Pessoas que já tinham outras certificações, já tinham pós-graduação, já viu lá tomar alguns carões, né? um já tinha até o próprio FIP, né? Que é É, a prova com guiado por radioscopia, pelo né? arco C, radioscopia. Então, isso chama Chama. bastante atenção, tem que estar preparado, né? Tem que realmente se preparar. Não é uma prova simples, né? Não é uma prova qualquer. É. E aí também teve uma estação que foi até no nosso rodízio foi comandado pela Agnes, ela de exame físico, de discussão em inglês, né? Tudo isso em inglês, tá, pessoal? Então tem que uma certificação que é em inglês, pode ser feita em espanhol em algumas localidades. Em Orlando pode fazer em espanhol, mas
as aulas, tudo, a prova escrita, tudo em inglês, tá? Então, é, tem uma estação de discussão de caso clínico. Isso eu achei bem interessante, que a gente via muitas vezes a pessoa já era treinada, já tinha muita experiência em fazer o agulhamento, e fazer, encontrar a posição a articulação, a faceta, o nervo, já tinha muita experiência, mas eles são testados pelo exame físico, que é o diagnóstico, né? Você vê a história, o diagnóstico diferencial. Então também teve essa estação de treinamento aí que eu achei bem interessante. Exatamente. E nesse treinamento, até para o ortopedista, né, a gente tem aquelas manobras que a gente aprende na prova da SBOT, né? Então é o que a gente faz no dia a dia. Só que você tem que expandir o leque dos livros brasileiros ali de ortopedia, por isso que é enviado até os artigos antes, né? Tem umas manobras para síndrome do piriforme, para dores no quadril, que vão muito além das manobras mais conhecidas ali do dia a dia. E você E, precisa ser prático, né? O que é interessante é que ele testa se você é prático. Então, não é aquela prova que a gente faz, no caso, né, da SBOT, que você faz só o exame físico, que você dissocia, às vezes, ali da clínica. É sempre linkando com a clínica, com o que você vai fazer, né? Então, você tem que examinar de forma que você já saiba como você vai abordar e aí você vai mostrar o que você vai fazer no ultrassom, o que você faria. Vai ter um modelo lá que você vai colocar o ultrassom, vai falar o que você faria, como faria. E nesse momento você tem tempo para explicar para ele o que é que você está vendo, quais são os parâmetros, por onde a agulha entra, é, quais são os marcos anatômicos ali do posicionamento do ultrassom, da visão que você tem que ter. Então, são detalhes extremamente rigorosos. Não é só ver articulação, é ver estruturas ao redor que te dão um parâmetro que você está no lugar certo, no ponto de maior precisão. E que não cause nenhum risco ao paciente. e o que me chamou a atenção é que é o seguinte, mesmo essas pessoas, a maioria, como eu falei, a maioria anestesista, tem muitos anestesistas que ele só vai fazer exame físico ortopédico, só fez exame físico ortopédico, um treinamento mais específico no sétimo período da faculdade de medicina. E o cara vai, passa 3 anos de residência, mas toda uma carreira sem fazer exame físico para chegar ao diagnóstico. E eu achei interessante que, assim, para a gente, como ortopedista, a gente estava ali familiarizado com os exames, foi bem tranquilo, né? A condução, mas os anestesistas ficavam realmente muito receosos. Então, seria interessante realmente fazer um treinamento de exame físico, previamente, exame físico direcionado para a parte de intervenção de dor. Porque chegar no ponto até sabe, mas aquele ponto é o indicado para. É o indicado, né, durante o raciocínio clínico, exames, exame físico, exame de imagem. É aquele ponto que precisa ser, passar pela intervenção. Então, eu percebi isso, que eles tinham um pouco, estavam bem apreensivos por conta do exame físico como parte, é, de chegar no diagnóstico da causa da dor, né? Exatamente. E E aí, sim, sim, não, era isso, né? Que o exame físico ele precisa ser treinado, né, para cada patologia, porque o que vai vir não é o nome de uma manobra, né? Vai vir uma patologia é, e ele vai querer saber se você sabe examinar. Então não é só muitas vezes o que a gente vê no dia a dia, por exemplo, quem faz anestesia para dor, às vezes aprende muito só movimentação, né? Então eu vou só movimentar, vou palpar, característica da dor é neuropática, é nociplástica, nociceptiva, e eu já sei mais ou menos aqui, a dor é ali, provavelmente é. E aí eu vou no nervo, né? Então não é esse o princípio da WIP, ele envolve esse conceito de tratamento de todas as áreas que possam estar provocando a dor, então pode ser tendão, articulação, nervo, então todas as estruturas. Então é realmente uma prova que abrange que abrange.
tudo, né? A parte ortopédica, a fisiátrica e também anestésica, né? Porque também envolve os bloqueios de nervo. Exatamente. Então, vale a pena, eu acho assim, que cada vez mais os gestores de hospitais, os gestores de plano de saúde, eles já sabem se você tem aquela siglazinha ou não, eles já sabem a importância de ter uma sigla dessa no seu currículo. Então, ele vai, de repente, até autorizar um procedimento de maneira mais fácil para quem tem um- uma certificação dessa do que uma pessoa que não tem esse certificado, que não tem esse certificado. Então, vale a pena realmente. E aí, no dia da prova, a gente estava um pouco nervoso, eu estava apreensivo, né? Eu, Como é que é a prova lá? O pessoal. a gente não sabe o que vai ser, né? E todo mundo avisa. Hoje eles estão muito simpáticos, né? Que já não estão tanto assim, mas já avisa que estão simpáticos, estão conversando, pelo menos todo mundo. Mas no dia da prova eles não podem falar muito com você. Eles não nem te cumprimentam, né? Porque eles não querem dar a entender que existe ali uma relação de amizade, né? De parceria. Então eles conseguem separar bem. Agora é hora de separar. Nós estamos aqui para lhe testar e vamos lhe testar até que você consiga convencer a gente de que realmente você está fazendo da maneira certa. E aí isso já aumenta ainda mais o nervosismo, né? Até na hora que ele te convoca ali para se preparar. E uma coisa importantíssima não é só, como a gente já falou, não é só posicionar o probe e a agulha. Ele quer saber como é que você posiciona o paciente, como é que o paciente está posicionado, onde o aparelho está posicionado, qual é a sonda que você escolhe, qual é a agulha que você escolhe, né, já para ela estar no campo. Então, não adianta você fazer depois. Você pega o ultrassom, o cadáver está ali posicionado de qualquer jeito, você vai começar a examinar e você lembra que você tem que mudar, colocar ele de lado, ou você tem que estar de frente, ou o ultrassom tem que estar na sua frente. Então, essa preparação é extremamente importante, que é realmente o dia a dia, né? E às vezes é uma coisa sutil, como eu falei. O paciente, você está ali examinando o ombro, você vai fazer um procedimento no ombro, logo depois você tem um acrômio clavicular. Se você está com o paciente de lado, só como um exemplo, e a máquina está na sua frente, você fez o paciente ali posterior, por exemplo, se você vai fazer a cromioclavicular, você tem que fazer da forma como é preconizada. Então você tem que preparar o paciente novamente, preparar o aparelho. Não adianta tentar improvisar, não, aqui está mais fácil, vou fazer desse jeito, não. Tem que ser como é o correto, tá? Então isso é uma das coisas ali que você tem que estar muito bem atento, porque se você ficar nervoso, ficar muito preocupado, aí você lembra de um detalhe, esquecer do outro, já vai comprometer a sua avaliação. Exatamente. E aí são 20, eles dão a lista, né, de 20 procedimentos que podem ser realizados, né? É, eles fazem, são quatro grupos principais e são cinco procedimentos de cada grupo. Então, articulação, aí vai ser tornozelo, injetar intra-articular do tornozelo, do joelho, do quadril, é, caudal, né? E, e, e faceta. Eu acho que faceta. Aí, Faceta, tem não, o a cromoclavicular, das cinco, são a cromoclavicular. Aí tem da coluna. Aí na coluna vai ser o ramo medial, não, vai medial, ser o faceta, vai torácico, ser faceta torácica, é, é, ramo é, medial cervical, epidural sacral, epidural sacral, coluna, a lombar também, faceta, lombar, pronto. Aí vem a parte de músculo esquelética, que eles chamam que chama músculo esquelética, né? Trocânter, trocânter, bucite trocantérica, bursa, bursa subacromiodeltoidea,
epicôndilo medial, que mais? Epicôndilo medial, né? No manguito rotador, no bíceps, tendão do cabo longo do bíceps, né? Cabo longo do bíceps. E coloca também os nervos, né? Alguns nervos que você que precisa colocar, né? Nervo Como não, os nervo ulnar, supraescapular, cutâneo lateral da coxa, é, ilho hipogástrico. ilho hipogástrico, exatamente, ilho hipogástrico, e mais um qual foi? Aí tem Ah, é o o mediano, quadril, mediano, o mediano no túnel do carpo, mediano. o mediano e do glúteo profundo também, né? Do Pudendo. piriforme, né? O O do piriforme e pudendo, o pudendo. pudendo, Para piriforme e mim, pudendo. para mim caiu os Exatamente. dois. Piriforme e pudendo. E aí tem um colega Então, que perguntou aqui, cervical, sim, cervical, ramo cervical, medial. o medial branch lá, que é o ramo medial, né? Isso. Eles cobram isso aí também. E não é fora do plano, né? E É diferente. também a raiz nervosa de cervical, raiz nervosa de cervical, né? Pode ser C5, C6, C4, C5, C6, você escolhe lá. Então, Ah, exatamente. então você tem 1 hora para fazer, então foi rápido. Eu achei até rápido, foi tranquilo, que você não tem muito. Já está ali, É, colocou, posicionou o cadáver, fez o agulhamento. É importante você fazer o agulhamento muito bem feito, você vê a agulha completa, isso você ganha ponto, é, né, qualidade do seu procedimento. exatamente. Aí depois É uma das coisas que tem que se preocupar, né? Você pode demorar para colocar agulha, eles não se importam que você demore, mas a ponta da agulha tem que ser vista em todo o trajeto. Então, um dos macetes é você fazer lento para mostrar para ele que a ponta da agulha ela está percorrendo todo o percurso até atingir a área, né? dá, Então, esse é um dos e macetes. quando você coloca e você tira a mão e diz final position, né? É o Final famoso final position. position. Aí ele pergunta, essa final position? É minha final position. Aí ele vai lá, checa tudo. Aí os dois examinadores checam e dizem, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Eles não falam nada, né? Pronto. Tá satisfeito, final position, é. E aí faz cara Exatamente. de poker, dizer, final position. Você não sabe se é bom ou se tá É, ruim, né? ele, E segue o ele não jogo. é uma coisa é cara de porta, né? Eles não esboçam nenhum É, tipo de percepção, né? Eles exatamente. apenas ficam parados lá e Né, o olham, poker, checam eles, e é é poker face. poker face, é cara de um É, jogador de poker lá, não fala nada, né? Pronto, a exatamente. gente saiu dessa prática, né? Os meus foram 4 procedimentos, o de Davi foram 4 diferentes, o meu caiu torácica, caiu tornozelo, acromioclavicular e faceta torácica. Foi faceta torácica, caiu para mim. E cutâneo lateral da coxa, o meu caiu. O meu foi a bursa no ombro, a cromoclavicular foi pudendo, aí caiu o E o ramo medial cervical, foram esses. Ramo medial né? cervical, cromoclavicular, buça trocantérica, né? Na verdade, pudendo. E aí depois a gente sai dali e vai para a prova oral, né? A prova oral tem 25 minutos para você desvendar um caso clínico, né? É, desvendar um caso clínico, mas nesses casos clínicos caiu problema de sacroiliaca, então você vê, ele conta a história, ele quer saber quais são os diagnósticos diferenciais, basicamente diagnóstico diferencial, quais são as manobras, quais são os exames que você vai pedir, exame laboratorial, quais são os exames de imagem complementar que você vai pedir, e aí você vai para o exame físico. E aí ele quer saber, exame físico de inspeção,
dinâmica, inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação, os testes específicos e a parte neurológica, né? Depois que passa isso, você diz qual é a suspeita maior e ele vai pedindo algumas com ultrassom, dizendo onde é que você iria fazer as intervenções, mostrando lá. Então, mostrou a sacroiliaca, depois ele pediu piriforme, pediu o hiato sacral, você vai posicionando, pronto. É nessa parte aí que eu vi que o pessoal estava nervoso por conta. Eu, O exame sinceramente, eu físico, estava né? bem tranquilo, né? Nessa parte eu estava bem tranquilo mesmo, estava bem confiante, porque acho que é o dia a dia mesmo, né? É o que você faz, é o que a gente faz no consultório, né, Davi? O exame físico para quem é ortopedista é a hora de aproveitar, né, mostrar conhecimento, mostrar ali o que você faz no dia a dia, quem está bem treinado, está acostumado, e sempre voltado para a patologia. O que é isso? É porque existe 10 manobras, né? Você pode ter 10 manobras ali, 5 manobras de cada patologia, mas você tem que ser específico, né? Não pode ficar divagando, né? Você está na sacilíaca, você vai examinar a sacilíaca voltado ali para aquela patologia, não vai ficar perdendo tempo. Aí você pode fazer laseg, você pode fazer tripé, você pode fazer kerning, você pode fazer as manobras para piriforme, pode, mas você tem que ser específico. Você já tem ali um exame que está ali direcionando para a sacilíaca, você não vai devagar também demais, né? Porque isso também te faz perder ponto, né? Então, e uma das coisas, né? Na hora que você está examinando, você realmente precisa colocar o paciente em pé, fazer todos os movimentos, palpação, então seguir todo aquele passo a passo do exame físico. Inspeção, palpação, Isso. fazer a inspeção dinâmica, neurológico e manobras específicas. Caiu também para membro superior, teve a outra turma que caiu Tá? membro superior, que é do Síndrome túnel compressiva do do NAR. UNAR, né? Do UNAR. Então, aí eles discorreram através disso aí, dor que piora segurando o telefone com o cotovelo fletido, piora na parte UNAR, então isso aí foi bem tranquilo. Alguns relatos também de que tiveram casos de síndrome do glúteo profundo, que era o piriforme, né, também era outro. Tem relatos também de compressão do pudendo, né, então neuralgia do nervo pudendo. Então tem que estar atento nessas patologias que eles discutem muito, né, que a gente pode até não ser o dia a dia de alguns, mas você percebe que é discutido bastante, que é enviado artigo, que está dentro ali do escopo, então você precisa estar atento. Né? E aí o Eric, ele perguntou ali se o ultrassom ajuda. Felizmente, o ultrassom ajuda bastante. Isso aí, com certeza. Qualidade do ultrassom, né? Ajuda. Isso ajuda, dá até saudade do ultrassom, porque realmente é muito bom. É um sonossite de última geração. Eu achei até que viesse um ultrassom mais descalibrado, que você ia ter que calibrar, ajustar. Isso é a única coisa que eles não fizeram, né? Eles já deixaram realmente o ultrassom perfeito. É. Eles, eles cobraram na prova teórica que a gente fez à tarde, Teórica, né? sim. São 100 questões de múltipla escolha para você fazer em inglês em 2 horas. Ou seja, é bem corrido mesmo. São 100 questões, você não pode ficar é, perdendo tempo, não. Não dá tempo quase que de passar para o gabarito, né? O Exatamente. negócio é corrido. Exatamente. Nessas questões teóricas, é que eles cobram realmente até conceitos de ultrassonografia, né? O que é ganho, aí vai dizer o que é Doppler, o Doppler, a cor azul, a cor O que que vermelha, significa a cor o que é azul, a que cor vermelha, né? significa, qual a direção do fluxo, é, o que é que vai. é, o que é que vai atenuar a velocidade do som dissipa melhor em qual região, no ar, no osso, no líquido, na água, né? Ele vai
perguntando sobre esses conceitos também. É uma prova simples, né? Que é de sonografia, né? De ultrassom. Então, se você tem que conhecer os conceitos básicos de ultrassom, né? Frequência, até teve uma questão perguntando até capciosazinha, né? Dizendo assim, o seu ultrassom qual é a frequência do seu ultrassom normalmente? Kilohertz, megahertz, né? Hertz, gigahertz. Então, pô, a gente sabe que é 12 aí, né? É de 4, de 1 a 20 hertz, megahertz, kilohertz ou gigahertz, né? Exato. Aí, até É. esses detalhezinhos. Até questões realmente de inervação do Inervação. pé. Inervação do pé, do tornozelo, qual ramo que vai dar o sural vem da onde. E Então, parece que cai bastante, porque a gente ouviu de uma colega que estava fazendo a prova, que já havia escutado que essas questões caem bastante justamente do tornozelo, né? Então, quais são as ramificações, né, principalmente ali da perna, até o tornozelo, então, sural, né? Fala muito do sural, safeno, ela falou né? Esses são tanto os que que deu a impressão caem. que ela tinha informação privilegiada. Eu É, era é brinquedo. insider lá, né? Mas teve Insider, também mas as ramificações do pudendo, né? Que ela também tinha, ramificação, uma colega nossa, ela tinha comentado que já tinha caído e caiu de novo essa ramificação. ramificação podendo, do trigêmeo. Sim, Então, acho que ele é uma prova bem ampla, assim, tem exame físico, tem anatomia, é, é bem, é bem, é bem prática anatomia mesmo, né? Bem sonográfica, sim. anatomia sonográfica, exatamente, sonoanatomia, né? Então é isso. Depois de o dia todo fazendo prova, é que você só relaxa no final. E aí o resultado, isso que é o pior, que eu achei o pior, que o resultado só sai depois de 6 semanas. Podia dar o resultado logo, né, para acabar com a agonia. Então a prova prática tem peso 6, a prova a prova de ultrassom é peso 6, a prova oral tem peso 2 e a prova escrita, né, também tem peso 2. Então, juntando aí, eles fazem uma média e você passa ou não. E você só vai receber o e-mail, aprovado ou reprovado. Ele fala bem Sim, isso, né? e o que mais se comenta, que até os próprios instrutores comentam bastante, é que você precisa ir bem na prova prática, né? Você tem aquela dificuldade da prova teórica, porque é uma prova com muitos detalhes que você não tem tempo para ficar parando nela, raciocinando, você tem que responder rápido. Como o Ronald falou, não dá tempo nem de colocar o gabarito direito. Aí você tem que se preocupar muito, que o que vale mais é com a prova prática, né? Exatamente. E aí, pessoal, assim, dessa prova, a prova escrita, a gente separou aí 45, quase 50 questões, e estão disponíveis aqui. É só basta escrever CIPS aqui no comentários, CIPS, e você vai ter acesso a esse bônus aí que a gente preparou para vocês, a Ortobis preparou para vocês aí, tá certo? Acho que é isso, né, Davi? Acho Isso que, aí. acho que a próxima prova da gente vai ser o FIP, FIPP. É Python. Vamos lá. A gente adora a prova, né? A Então gente vamos fazer. adora a provinha, né? Oh, meu Deus. Vamos. Ferrou, né? Mas eu fico. Mas é interessante, assim. Acho que, por Você exemplo, aprende muito. aqui em Sergipe, eu vou te dizer que só tem duas pessoas, eu e mais uma pessoa, que, que é a Tatiana, e eu não sei, aí, acho que são poucos aí em Salvador, né? Em Salvador que tem acesso, que fizeram essas provas. A gente vê que no Brasil, apesar de ter muita gente que eu vi lá brasileiro, tinha muito brasileiro lá, mas se você for ver no mundo de que faz intervenção de dor, muitas pessoas realmente não têm acesso a essa certificação. Eu acho que vai ter cada vez uma cobrança maior ter essas certificações internacionais, porque tem
as joint commissions, as acreditações, as zonas da vida. Então, de repente, os gestores vão começar a cobrar isso aí, né? É isso Acho aí. que é Em importante breve ficar vamos atento. estar, provavelmente vamos estar falando mais aí sobre o CIPES, né, Ronald? Acompanhe aí os próximos eventos do Ortobios. E também lembrar que no Ortobios, na prática do Ortobios, nós abordamos muito os procedimentos de intervenção em dor guiado por ultrassom. Então é um convite para participar, conhecer através do nosso site, do ortobios.com.br, os próximos eventos presenciais. Exatamente. Muito bom. Valeu. Boa noite a todos e não se esqueçam de escrever CIPS para acessar essas questões aí como brinde e bônus para vocês, tá bem? Até a próxima, Valeu, pessoal. Até pessoal. Um as próximas. abraço. Tchau, tchau.